internautas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Além e do Aquém. Estamos aqui com Moab José, que foi o idealizador da iniciativa. Quero primeiramente agradecer pelo convite, Moab. É um grande prazer estar aqui com você, juntamente com os convidados que nós vamos já apresentar para essa iniciativa desse podcast inovador nessa seara espírita, mas não só, que a ideia é você ampliar um pouco os horizontes, né? Fala um pouquinho da ideia desse podcast, o que você pensou, como você teve essa ideia e qual o objetivo? Bom, a ideia inicial é fazermos um podcast que seja um instrumento de comunicação para que possamos atingir não só o povo espírita, propriamente dito, mas qualquer agrupamento que necessite divulgar a sua atividade, o seu trabalho, desde que isso possa fomentar a divulgação do bem, do amor entre todas as criaturas. Essa é a ideia inicial. Vamos apresentar aqui primeiro os convidados que você pensou e fez esse convite aqui para o primeiro episódio, para depois a gente conhecer um pouquinho sobre o Pouso Obras Sociais, que tem um trabalho belíssimo já de muitos anos em benefício da sociedade maranhense. Estamos aqui com o Fernando César, que é engenheiro eletricista e comunicador comunitário, mas também ele é diretor da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária Abraço, no Maranhão. Dê um alô aí, Fernando César, prazer estar aqui com você. O prazer, com certeza, estar ao lado dessas autoridades aqui. É um prazer muito mais meu do que de qualquer outro momento. O trabalho que o Moab faz, que eu já conhecia e que eu faço questão de ressaltar todas as vezes que eu encontro com ele, é um negócio fantástico, é uma coisa que, sabe, a gente até se emociona quando fala do trabalho que você faz, Moab. E para nós, então, estarmos aqui nesse momento é uma alegria muito grande. Só lembrando aos internautas que o assunto de hoje é cultura de paz e espiritualidade. E para falar sobre o assunto, a gente vai apresentar que o nosso convidado, que o Moab José pensou para o primeiro episódio do Além e do Aquém, que é Clóvis Nunes, que está aqui ao meu lado. Já estou pegando as boas energias da paz. Ele que é escritor, conferencista internacional, ativista da cultura de paz e coordenador da ONG Move Paz. Prazer, aproveitando aqui seu momento aqui no Maranhão conosco. E claro que o Moab, vamos marcar logo com o Clóvis para bater esse papo. Obrigada por estarmos aqui nesse primeiro episódio. Sou eu que agradeço, Regina, estar aqui com vocês, Moab, Fernando, para a gente falar desse tema tão emergente, tão importante, nesse momento do mundo doente de violências, com guerras aí abrindo os primeiros anos do milênio, do século XXI. E falar sobre paz é sempre necessário, porque a paz tem que estar sempre junto ao seu oposto. E nós estamos com o país também reféns da cultura de violência, o mundo todo, na verdade. A gente paga um preço imenso por ausência de paz. Moab, retomando aqui a palavra, a gente queria entender um pouquinho sobre o trabalho do Pouso Obras Sociais, que está situado na Coab, em São Luís do Maranhão. Para quem está aí acompanhando pelo mundo, vai conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. O Pouso completou agora 42 anos de atividade. É uma obra que cresceu mais do que a gente esperava. É uma obra social, né? Hoje nós temos 16 colaboradores na casa para poder fazer a obra movimentar com muitas atividades. Nós pegamos pessoas que vêm de fora, doentes, enfermas. Nós temos alimentação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Enfim, são muitas as atividades que nós temos na casa, né? Vocês dão esse suporte para as pessoas que vêm do interior, para se tratar juntamente com os seus familiares. Sim, e dão
dão esse lar temporário, mas com toda a estrutura, né? Com toda a estrutura. Né? Nós só Alimentação. pedimos que a pessoa traga um acompanhante. No mais, tudo é por nossa conta. Inclusive o transporte para o hospital, para cá. Nós ainda não podemos oferecer. Mas em breve vai ter uma oferta de companheiros que nos ajudam de ganharmos esse transporte. E quem sabe dos internautas, né, que estão nos acompanhando aqui, que queiram contribuir com a obra. Exatamente. E você, você tem outros tipos de ações que a gente observa muito aqui na cidade, de apresentações que possam contribuir com a obra também, né, teatrais. Nós começamos sendo um lar de crianças, né? Crianças que estavam em condições de orfandade. Aqui nós criamos 40 filhos. Hoje ainda temos 3 filhos ainda em nossa casa, que são especiais, né? Fora disso, nós temos para manter a casa, é importante, nós temos um trabalho de telemarketing que funciona diariamente, né? E muitas outras atividades, incluindo a atividade espírita através do Centro de Vivência Espírita, onde nós reunimos, congregamos os demais companheiros que facilitam as nossas atividades sociais. Acho que, para finalizar, acho que o mais importante é vir conhecer, para que possa sentir, entender um pouco mais sobre a realidade desse trabalho, como é que as pessoas que estejam interessadas podem fazer e também como acessar aí, de repente, Instagram, né? Telefone. Perfeitamente. Para conversar com você. As redes sociais facilitam muito, né, esse entrosamento. Mas eu só queria lembrar desses trabalhos que nós fazemos aqui hoje. Nós temos a Farmácia Solidária. Né? A Farmácia Solidária, que é um espetáculo onde a gente distribui amostras grátis que se perderiam, na maioria talvez, dos consultórios médicos. Nós temos um outro programa que é o único, talvez, trabalho aonde a gente pede para cada médico de São Luís nos doar uma consulta de graça por mês. Então, o médico não vem aqui, o nosso assistido vai até o médico. Criamos assim o primeiro plano de saúde espírita do Brasil, né? Que é o plano de saúde Deus lhe pague, né? Onde a gente atende aqui muita gente nessas condições. Você é conhecido por ser bem-humorado e a gente tem que ser mesmo alegre. E essa ideia é fantástica. Quem quiser que estiver assistindo para receber o pagamento do Deus lhe pague, como é que faz? Entre em contato conosco. Né? Entre em contato, nós temos um telefone muito fácil, nós vamos deixar depois aí embaixo. A Bruna vai colocar. E é só. E outra coisa, além do médico, pode ser o dentista também. Sim. Que pode dar uma. Várias especialidades, né? Perfeitamente. Da mente, do corpo. Agora vem um rapaz, por exemplo, que vai ser um agrônomo, que vai ensinar a gente a plantar em garrafas PET. Então, qualquer pessoa. Agora, eu gosto de dizer... Você utiliza esses remédios, só para complementar aqui, para quem está aqui, não, ou para quem pessoa, precisar aqui da comunidade? Qualquer pessoa da comunidade. Outra coisa, nós temos um farmacêutico para dispensar esses remédios. Sabe? É uma coisa muito bem organizada, muito bem efetiva. Tá? Perfeito. Nós temos também o curso de informática, né, que é também oferecida para a comunidade. Enfim, são muitos trabalhos que o curso desenvolve. Né? Com o passar do tempo, nós vamos falando aqui nos diversos podcasts. Né? Vamos falando dos trabalhos vigentes, das ações que estarão acontecendo. A conhecer. O próprio podcast já é uma atividade. Perfeito. E você que está agora entrando aí no canal do YouTube, pegou de repente o episódio pela metade, a gente está falando aqui da cultura de paz e espiritualidade. Quem é o nosso convidado é Clóvis Souza Nunes, escritor conferencista internacional, ativista da cultura de paz e coordenador da ONG Move Paz. A gente vai fazer aqui, então, uma
conceitualização aqui com o nosso amigo Moab, para ele falar um pouquinho o que significa, então, a espiritualidade, já que você é espírita, está há anos aí trabalhando como espírita, mas tem um conceito mais aberto, né? Nós temos uma formação religiosa. Nós somos a terceira geração espírita da família. Temos a formação espírita, mas não assinamos contrato de exclusividade com ninguém. Onde eu nasci, eu já encontrei fui crescendo e encontrei na estante do meu pai coisas muito interessantes, como, por exemplo, vários autores que não necessariamente eram espíritos, mas que contribuíram de alguma forma para o que hoje nós chamamos de espiritualidade. Essa visão mais ampla que a gente passa a ter e que é muito interessante. Uhum. E, Clóvis, você com essa cultura de paz, provavelmente também não leva uma bandeira específica, né? Você trata do tema de uma forma ampla. A gente queria entender com você, já que você está aí levando a bandeira do movimento pela paz e não violência, o que seria essa cultura de paz? A paz não pode ser singular. Ela só funciona no mundo se ela for plural. Porque ela não pode ter nenhuma bandeira. Por isso que ela é branca. A bandeira da paz é branca porque cabe todas as cores dela. A paz não pode ser levada nem como uma visão religiosa para o mundo. Porque a religião limita. Toda religião tem fronteira. E a paz é o encontro entre as diferenças. O maior problema que determinou o atraso humano em todos os processos civilizatórios e que retirou os direitos foi o homem entendeu e praticou o equívoco de transformar diferenças em desigualdades. O diferente, no primeiro momento, ele é estranho. Aí, com um pouco mais de exagero, ele passa a ser temido. Um pouco mais de radicalismo, ele passa a ser inimigo. Um pouco mais de radicalismo, ele morre. Ele tem que morrer, ele já passa a ser agredido. Então, as diferenças em desigualdades é o grande atraso humano. É nas diferenças que nós somos iguais. Porque nunca vamos ter igualdade absoluta no mundo em nenhuma área. Porque somos diferentes, ninguém foi criado igual. Todo mundo tem 2 olhos, um nariz, 2 bocas. Você conhece um parente, tem uma multidão de 100 mil pessoas, mas todos têm a mesma estrutura facial, mas tem traços que dão a identidade própria. Então a cultura de paz, ela é policultural, ela é multifacetada, ela não pode ser com uma perspectiva de uma única percepção social, cultural. A paz tem que ser a unidade entre as diferenças. Porque se nós não aceitarmos as diferenças, não teremos um mundo pacífico. As religiões pregam a paz no mundo pela igualdade. Não vamos conseguir. Isso é uma mera utopia. Só vamos conseguir paz no mundo quando nós nos unirmos pelas diferenças. Porque a diferença não é para ser temida. Ela é para ser aprendida. Ela é para ser cultivada. Porque nas diferenças você troca. Você enriquece. Ao invés de perder, você ganha. 2 pessoas se encontram, cada uma com a ideia. Se você tiver 2 objetos e um tomar o objeto, você fica sem ele. Mas se você tem uma ideia e o outro tem outra, os 2 ficam com 2 quando um passa para o outro a mesma ideia que carrega. E aí você multiplica. Então, a paz tem um viés totalmente diferente, porque a gente sabe pouco sobre ela, e a gente confunde a paz com a passividade. E a passividade não deve ser confundida com a paz, porque a passividade ela é cúmplice da miséria e da opressão. O passivo é aquele que senta e espera. Ele se conforma. O pacifista é um ativista. Ele não senta e espera, ele levanta e age. Como fez Gandhi, como fez Luther King, como fez Steve Biko, como fez Chico Mendes, que foi o pacifista da floresta, do meio ambiente.
A paz é um tributo ativo, não é um tributo passivo. Então a gente não sabe muito sobre a paz e por isso a gente confunde a sua maneira de ser manifestada no organismo social e nas relações humanas. Clóvis, a gente tem aqui uma pessoa entre nós que faz o bem danado para as pessoas. O Fernando César está sempre aberto a contribuir com o próximo. E não pode falar de problema do lado dele que ele acha logo a solução, né, Fernando? Busca, isso mesmo. E Fernando, uma pergunta que você tem para o Clóvis, né? Levando em conta que você tem esse perfil, que eu acho que eu se faria... diz sem religião, mas que é a pessoa que mais faz o bem que eu conheço, assim, uma das, né? Eu faria, dentro dessa concepção que você está falando aí, Clóvis, eu faria a seguinte pergunta. Seria uma pergunta talvez mais ampla, depois a gente voltaria para um negócio mais específico. A gente está vendo que o mundo todo está trabalhando em cima de guerras. Aí guerra de um lado, guerra de outro. O Brasil, a gente está vendo essa divisão de um querer derrubar o outro e querer matar, como se isso fosse a solução. Eu pergunto para você, e a humanidade já veio desse tempo, isso já passou, isso já foi... Antigamente você tinha dificuldades, tinha diferenças com os seus vizinhos, seus parentes, você ia lá para a guerra para matar, mas hoje a humanidade já cresceu, já evoluiu, nós já fomos para a Lua, já estamos com inteligência artificial no mundo todo. Qual é o nosso caminho agora, nesse momento, como humanidade? Olha, somos uma humanidade que ainda somos constituídos de sociedades infelizes. O mundo está doente de violências. Há 10 anos atrás, e isso não mudou, a Unesco já estabelecia que entre os povos da Terra tinha cerca de 62 focos de pontos de guerras ativos. Não reduziu. Aumentou mais 3. Hoje já se fala em 65. Então, as duas que estouraram na faixa de Gaza, que ali era sempre o ponto de efervescência, e a da Ucrânia, que foi a novidade, mas aquela região ali do leste europeu sempre teve conflitos. Você vai na Índia, lá em Rishikesh, naquela região onde tem Bangladesh, o Paquistão, é uma faixa de Gaza da Ásia. Sempre teve conflito. Você vai na Síria, está em guerra civil. Você vai na África, tem mais de 20 mil adolescentes armados, carregando fuzil, soldados. Israel também. Você vai olhando esse panorama, você vai ver os morros do Brasil armado, o Brasil matando, esse ano matou 45 mil pessoas da estatística 2023. O índice de quase 70% são jovens e negros, pobres, quer dizer, o homicídio tem endereço no Brasil. Nós vivemos uma guerra civil não declarada no Brasil. Somos o país que mais mata por armas pequenas e ligeiras. O problema é que esses fenômenos, Fernando, eles estão sempre na invisibilidade. Eles aparecem recentemente. Eu me recordo que em 2012, quando o mundo falava em escudo antiaéreo, estava todo mundo pensando em restringir a fabricação das ogivas nucleares, os países assinando um tratado de paz para não se produzir certos tipos de bomba, para que não se repetisse o Holocausto, as duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que matou 80 mil in situ na explosão, e 120 mil pessoas com a radioatividade do urânio. Um ano depois, você tinha 200 mil vítimas da explosão das duas bombas atômicas. E se assombrava com esses números, com essas ameaças. Em 2012, saiu a primeira pesquisa. Porque é importante da pesquisa é isso. A primeira pesquisa sobre o estrago mundial de armas pequenas e ligeiras, que é o nome científico da arma que você carrega no corpo. Você bota no cofre do carro, você bota em casa. De armas pequenas e ligeiras, que é revólver e pistola, o mundo matava 800 mil pessoas por ano. E ninguém tinha esse número. Ou seja, todo mundo preocupado com o escudo antiaéreo e para proteger de duas bombas, as armas pequenas e ligeiras são lícitas, que muita gente usa, faziam estrago de 4 bombas atômicas, a mais do que as outras duas que foram jogadas. Ou seja, é um número que assustou. Aí o Brasil apareceu como campeão mundial por assassinato e arma de fogo. Um título que envergonha a gente. E essa coisa de dizer que o Brasil é cordial, eu nunca concordei muito com isso. O Brasil não é cordial. O Brasil tem uma
uma guerra civil não declarada, que existe o Brasil escondido, o Brasil invisível, que padece com a cultura da violência. Então a humanidade, que chegou no século XXI, fechou o século XX como o século mais sangrento de toda a nossa história. Foi o século da polícia espacial, o homem foi para a Lua, fez mais 6 viagens, nós chegamos na nanociência, no transplante, na medicina robótica, avançamos na biologia de uma maneira assim inacreditável, né? Com a engenharia genética, e lá fomos nós, estamos hoje na inteligência artificial, mas o século XX foi o período que mais se matou seres humanos. Foi o século mais sangrento de toda a história. Embora fosse o século de maior progresso, nós matamos mais do que qualquer outra época da humanidade. E o século XXI não começou assim desacelerando, mas existe uma consciência de restrição da guerra. Porque hoje, com as sociedades em rede, os budistas falam muito nisso, o princípio da interdependência, que é o fenômeno da natureza que atinge o relacionamento humano. Os povos estão cada vez mais próximos e as nações cada vez mais interdependentes. Tanto é que se tem uma guerra hoje, os estragos não são mais geograficamente localizados. Eles repercutem no mundo todo. Você vê que a guerra da Ucrânia repercutia em gás para muitos países, em exportações, em mil coisas que a humanidade faz falta. E o mundo se juntando para cessar fogo, todo mundo dando as mãos para tentar reduzir a guerra, mas tem aqueles que fomentam por trás para a indústria armada para que a guerra se mantenha. Contudo, há uma consciência de motivação pacífica no século XXI para reduzir a guerra. Antes, você tinha uma motivação armamentista para fomentar as guerras. Vimos agora, por exemplo, o Trump fez uma viagem para os Estados Unidos, fora. Só numa cartada de assinatura foram 4 bilhões de venda de armas. Ele foi vender arma, foi armar o mundo. E por outro lado, a gente viu o nosso presidente foi vender para o Brasil, mas não vendeu arma. Foi vender alimento, foi fazer uma consulta e um negócio com a China, uma parceria com um processo mais humanista do que vender armas. Mas o que eu estou falando? Não é criticando os Estados Unidos e Trump diretamente, porque a Inglaterra, os outros países mais avançados, os que estão com as indústrias de armas em alta, eles têm quase 60% de suas economias na indústria armamentista. Então você tem que fomentar esses focos de guerra para poder você vender arma, porque arma é um império. Se você imaginar que para a indústria armamentista, que precisa vender a arma, a cultura de paz, um podcast desse nosso aqui, é indesejável. Porque o que eles querem? Uma arma na mão de cada ser humano. Eles vivem para vender arma, para fomentar. Já percebeu aí que ele já deu a dica, né? Com certeza. Da solução para a cultura de paz em relação às armas, Agora que você vê, uma base do movimento, você né? De não 82 países do mundo estão desarmados. Os desarmados, o homicídio reduziu drasticamente. Você tem o Japão, por exemplo, que você, quando tem um homicídio lá por ano, é manchete 3 meses no jornal. Eu estive no Japão e vi uma coisa interessante. Eu fui fazer 28 palestras lá. Numa delas eu fiquei hospedado na casa de um chefe da corregedoria da polícia japonesa. Ele estava de férias para me acompanhar. Mas ele disse, minhas férias é uma férias de plantão. Se tiver emergência, eu tenho que parar. E teve uma emergência. Um policial japonês entrou numa loja para resolver um conflito de um homem armado que estava abordando um vendedor com arma e o policial sacou a arma. E estava na corregedoria. Eu estava com a intérprete do meu lado e ele me disse, você vai ver como é o dia a dia de um corregedor da polícia japonesa. Vamos sair da... Eu estava fazendo palestra sobre paranormalidade, cultura de paz, desarmamento, essas coisas. E aí chegamos lá e nos envolvemos naquele diálogo assistindo por trás, né, de um vidro. E a menina que estava ali em tal, que era minha intérprete, e disse, mostrando o que estava acontecendo com o policial. Ele reconhecendo que tinha se equivocado e que a determinação ele ia ficar afastado 2 anos.
ia fazer 6 meses de um curso que ele tinha feito, mas precisava reciclar, que era um curso de inofensividade. Para o policial não se deixar se ofender com a ofensa do agressor. Ele não podia deixar a violência atingi-lo. Exatamente, a violência do agressor, do assaltante, ou do meliante, como a gente usa aqui no Brasil, esses termos horríveis, né? Eu não gosto muito de usar, mas aqui se usa muito até nas forças de segurança. Aquela violência do agressor não deve atingir o policial. Ele ia voltar a fazer meditação, mais 6 meses de meditação. Isso era a determinação da corregedoria. Ele ia ficar afastado por 2 anos para poder reparar o processo todo de postura policial. Ia ficar 1 ano em observação e teste, vendo falhas do policiais na corregedoria para ele não repetir. Então, o que ele fez de errado? Aí ele sacou uma arma dentro da loja. Eu disse, mas sacou, só foi isso. Ele sacou e não atirou. Eu disse, e era para atirar? Aí o corregedor depois me disse, Nunes, quando alguém sacar uma arma no Japão, tem que ter certeza que é legítima defesa. Se ele sacar e não atirar, ele constrangeu as pessoas da loja, constrangeu a pessoa que ficou na frente da arma dele, ele foi imperito, foi inabilitado, não deveria ter feito isso e usou mal o uso da arma. Parei para pensar, aqui no Brasil, a polícia aborda assim, ó, bota a arma lá de fora do carro e entra no bairro, varrendo com a viatura, ou no meio da rua, encosta você, ele apalpa todo mundo com as armas assim em punho, já com o dedo em gatilho. Ela entra nas casas, uma polícia que tem uma letalidade imensa, e eu fiquei sonhando quando essa polícia vai chegar no Brasil. Mas... E olha que o país está desarmado. Aqui o Brasil mata 26 pessoas por 100 mil habitantes. Olha o número, para encerrar o primeiro caminhão aqui para você entrar. A ONU e a Organização Mundial de Saúde determinam que para as cidades violentas é permitido até 6 homicídios por 100 mil. Se você passar de 10, é epidemiológico. Se você mata no Brasil 26 por 100 mil, já dobrou a epidemia e mais a metade. Tem cidade do Nordeste, e aí a gente vai se assustar, porque as forças de segurança não gostam desse discurso. Mata 52 por 100 mil. 52 pessoas por 100 mil. O que a ONU e a OMS determina quando chega a 50 homicídios por 100 mil, e eu lhe digo as grandes capitais do Nordeste, que matam mais de 50 por 100 mil. A determinação é o seguinte, Regina: impotência absoluta das forças de segurança e falência total do Estado. E nós vivemos isso há décadas no Brasil. Esse número não cai. Caiu agora, nos 3 últimos anos, para nossa alegria. Caiu para 45 mil, mas nós já matamos 56 mil. Já chegamos, no governo anterior, a matar 60 mil. Num ano. O Vietnã levou 15 anos para matar 50 mil pessoas em guerra. E quando Osama Bin Laden retirou as tropas dos americanos do Iraque, a guerra do Iraque tinha matado 36 mil pessoas. Em 7 anos de guerra. O Brasil mata em tempo de paz 45 mil por ano. Então, isso é uma guerra civil não declarada. Então, Moab, né? Só lembrando aqui o tema, para quem está nos acompanhando, o tema é cultura de paz e espiritualidade. E, Moab, antes de você fazer a sua pergunta, contextualizando aqui para o nosso internauta, né? Eu peguei o conceito de religiosidade e espiritualidade. São termos frequentemente usados, mas com significados distintos. A religiosidade refere-se à prática e crenças que são geralmente compartilhadas por um grupo ou comunidade, como rituais e instituições religiosas. Já a espiritualidade é mais pessoal, individual, relacionada à busca por significado, propósito e conexão com algo maior. Podendo ou não, viu, Fernando César, está vinculado a uma religião. Então, você está dentro do nosso contexto aqui. E Moab,
Qual é a pergunta que você Eu quer queria fazer? só falar com o Clóvis sobre a questão do país. O Brasil é um país com tanta religiosidade por religiões. O que está faltando para a gente ser igual ao Japão? Vontade política. E política pública de prevenção à violência, que nós não temos. O Brasil trabalha nas forças de segurança com combate. Todas as políticas do Estado é de combater violência. As secretarias de governo, toda na frente do combate. O combate à violência é importante, mas ele não é o essencial para resolver a violência, porque o combate é tardio, o combate é retardado. Quando o combate chega, a violência está instalada. O combate a todo mundo do efeito. Mas você não trabalha para fechar as nascentes de violência da cidade, nem as fábricas de violência que estão abertas, as portas da indústria de violência estão abertas na sociedade brasileira. E você não tem política pública para neutralizar a violência na nascente. Nós não temos política pública para levantar a força da paz para neutralizar a violência no mundo da causa. As nossas políticas todas estão no mundo do efeito. Está sempre na frente do combate. Desde que eu sou pequeno, quando eu tinha cabelo preto, que eu ouço falar em combate à violência. A violência não diminuiu. Não diminuiu porque a política está errada. Nós temos que trabalhar com ações preventivas, ações que estejam lá na causa, na nascente, senão a gente não vai reduzir a violência. E já falando desse, pegando o seu gancho aí, Clóvis, a gente entendendo o conceito de cultura, que a gente está falando de cultura de paz. Qual é o conceito de cultura? Conjunto de conhecimentos, crenças, práticas, valores e comportamentos compartilhados por um grupo de pessoas e transmitidos de geração em geração, moldando a forma como elas compreendem e interagem com o mundo. Então, é isso que você está falando. Tem que mudar ali a estrutura, ter como uma política para isso, e aí você, aqui já trazendo os livros, né? Por exemplo, que você também é autor de livros, como o Paseante, para quem está acompanhando aqui pela internet, Paseante, o Viajante da Paz, Ave Terra, Mãe de Todos Nós. Tem também o das Águas, repete o nome aí. Terra, Mãe das Águas. Terra, Mãe das Águas. Tem Parlendas com Cultura de Paz. Que são aquelas músicas que você inverteu ali. As músicas, as palavras violentas, você colocou outras palavras de paz, né? Você vai já cantar pra gente aqui, ler, né? E tem também Educação pela Paz. Esse aqui é maravilhoso, falando também, é um guia para as escolas e educadores, professores, pais que queiram saber um pouquinho, assim, ideias, né? Vamos plantar paz aqui na escola ou então em alguma instituição, e aí tem meio que um guia aqui, né? Mas, por exemplo, qual seria... Essa é uma forma, né, de mudar a cultura de paz. Você trabalhar um livro desse com crianças, levando esse conhecimento aqui, fazendo de repente uma apresentação teatral com esse conteúdo que fala de paz, fala da natureza. E qual a sua ideia, então, de como a gente pode mudar mesmo esse pensamento a partir ali da base? Nós precisamos mudar as consciências para poder mudar o mundo. Porque o mundo não é violento na sua estrutura social. O mundo é violento porque os homens são violentos. Se a gente não desarmar os espíritos, nós não tiramos as armas da sociedade. Dalai Lama dizia, sem paz de espírito é impossível ver paz no mundo. Ele tem razão. Porque a violência começa na mente do homem. Aí, da mente, ele passa para o cérebro. Porque a mente é como você pensa. O cérebro materializa aquilo que você pensa, porque você não pensa com o cérebro, você pensa por ele. A mente pensa pelo cérebro, o cérebro materializa e traz para o músculo, traz para a mão. E aí chega na arma, porque a arma foi construída, foi arquitetada para matar. Ela é um excelente instrumento de ataque, mas é um péssimo instrumento de defesa. Aí você quer transformar um instrumento que foi arquitetonicamente elaborado para matar, com o eufemismo de que você tem que usar para se defender. E tudo isso passa pela cultura. A cultura ela é construída. Eu me lembro bem quando eu, há muitos anos 5 atrás... minutinhos já para encerrar. Aí a gente vai, né, para as nossas considerações finais e fazer os agradecimentos, né? Já? Só para contextualizar aqui do nosso tempo. Eu estava no Rio de Janeiro e o Betinho estava morrendo. Ele estava morrendo de AIDS, naquela época pegou pela transfusão de sangue. E ainda estava vivo o Augusto César Vanucci, que era muito amigo dele, e eu fui para uma entrevista. Tinha um repórter perguntando assim, Betinho, na sua opinião, o que se faz para mudar um povo, uma sociedade,
Você acredita em novas leis, sistemas econômicos, novos modelos políticos? Ele disse não. Hoje eu não acredito nem na política, nem no modelo econômico, nem em lei. Um povo só se muda com a cultura. Se você não mudar a cultura, você não muda um povo. Porque a cultura determina como você pensa e se comporta. A cultura é aquilo que você acredita, que você vive, que você convive. Porque tirando comprar e vender, o resto é cultura. Então, se você tiver uma cultura armada, uma cultura de violência, você tem sempre a motivação violenta para resolver qualquer conflito. Mas se você desenvolve a cultura de paz, porque a paz ela é construída. A única paz possível é a paz construída. E você pode construir nas escolas. Porque é nas salas de aula que você pode construir as plataformas de defesa da paz, alcançando a mente das crianças que serão os construtores da sociedade do futuro. E você precisa retirar a cultura de violência da escola, porque a escola é vítima da cultura de violência. Eu sei que só tem 5 minutos, mas eu vou transgredir 2. Presta atenção, quem é o herói das escolas? Homens e mulheres envolvidos em conflito revolucionário. Todos guerreiros matadores. Você reverencia Duque de Caxias, que matou o Paraguai, e com o esposo da princesa Isabel, que era o Conde D, ele orientava que deve atravessar a barriga da mulher grávida com a baioneta. Até hoje, um antropólogo me disse que a população paraguaia paga o preço da dizimação masculina da dizimação que Caxias fez na guerra. Até hoje, tem menos homens no país. Você reverencia nas escolas Menguiçá, o maior matador de índio que as Américas viu. Ele botava as filhas de índio na praia, mortos, para quando o cacique e o outro grupo de guerreiros chegasse e olhasse e visse aqueles corpos estirados, eles caíam de joelho. Ele levantava da canoa, mirava na cabeça e matava. Era a estratégia que ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, que você encontra na Torre do Tombo, que me foi mostrada pelo cacique dos Terena. Jorge Terena me mostrou essa carta que ele lia chorando, como é que ele ou media em altura, botava os corpos empilhados, os guerreiros se assombrarem com a altura dos mortos da selva, né, dos colegas dele, e ele detonava e matava. A gente reverencia ele como um bandeirante, um homem importante, mas foi um matador de índio. A gente aí sai para ver Napoleão Bonaparte, que era Bonaparte que matava, Alexandre o grande matador. A gente referencia os Césares, todos os guerreiros, matadores, sanguinários. As escolas nos obrigaram a estudar para passar na prova. Os ditos heróis, né? Os ditos heróis. Aí essa é a motivação que a gente sente lá. Ninguém ensina nada sobre os acordos que neutralizaram paz. E os grandes pacifistas que impactaram o mundo, que fizeram influência como Gandhi, como Steve Biko, como Chico Mendes, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Teresa de Calcutá. Você também cita no livro, né? Cito ele. Nós precisamos repensar os heróis das escolas. Alberto Schuvart. Você fala também da caminhada pela paz e não contra a Mas alma, ainda, né? qual é o currículo oculto da escola? O currículo oculto da escola é você preparar o ser humano para ele ser uma ferramenta para disputar o mercado de trabalho. É a força competitiva do capitalismo. Você não tem uma educação que ensine você a ser mais feliz. Não tem educação que lhe ensine a ser melhor. Valores humanos na educação. O Eric Fromm já dizia isso há 40 anos atrás. Eu vi agora... A paz ambiental, a paz social. ambiental, paz social, paz interior, os 3 aspectos da paz a ser discutidos. Você tem uma ideia, olha. Já estamos dando as ideias aqui do movimento. O oceano tem um dia determinado. Você não celebra o dia do oceano nas escolas. Você não celebra o dia da Terra. E tem um dia do planeta que você não celebra. Mas você celebra as datas dos grandes conflitos. Você celebra a independência em morte, né? Que foi as tropas do Brasil, o português saiu daqui. Você celebra a morte de Tiradentes, que ditou. Você celebra outros feriados. Na escola você fala das guerras de Canudos. Você fala das guerras, das grandes guerrilhas que o Brasil teve. A maioria dos hinos nacionais dos países tem esses aspectos. A Marseleuze, se você espremer, sai sangue na letra. Agora, para a gente fechar. Agora, por quê? Bem bonito. Porque os pacifistas não estão nas escolas. Tá do tempo já. Porque o currículo oculto da escola é excelência pedagógica, não é excelência humana. Quando a paz for o princípio governante do pensamento humano, ele será também o princípio governante das nações. Ele será um princípio governante no relacionamento social. Mas até lá a gente tem que construir e desconstruir a cultura de violência com a cultura de paz. É um trabalho difícil, mas ele chega.
E vamos agora recitar 2 parlendas aí para nosso ouvinte. Né? As parlendas é outra coisa. Você pega um bebezinho e traz para o mundo. Aí você vai cantar para ninar seu filho, para dar as boas-vindas. E você canta boi da cara Pra gente preta. finalizar aí com Pega chave de esse ouro. menino que tem medo de careta. Já é racismo, que é cara preta, né? E Nana Neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça e a mamãe não vai voltar. Quer dizer, uma Vai ter perversidade. pesadelo, né? É porque a psicologia hoje diz que uma criança até 1 ano e meio, ela pensa que ela e a mãe é uma coisa só. Como é que você diz ao bebê que a mamãe não vai voltar? É para você perturbá-lo, né? E tem umas músicas que o amor não vale a pena. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido, a rosa despetalada, a rosa vai ver o cravo e sofre um desmaio, fica a chorar. Eu não vou nem falar do pau no gato, porque Dona Chica, em vez de socorrer o gato, se admirou do berro que o gato deu. Porrada no gato. Aí o que nós fizemos? Reunimos uma banda na Bahia, colocamos no estúdio com a cantora Márcia Porto, com 12 crianças fazendo um coralzinho bonitinho, e trocamos as letras. Você pega o nosso livro, bota o celular no podcast, QR Code. no QR Code e sai no Spotify. E aí você ouve as músicas diferentes. O cravo brincou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu contente e a rosa muito encantada. O cravo foi para casa, a rosa saiu atrás, dizendo: não vai embora que eu quero me encantar mais. Então você muda a cultura de violência, a cultura de paz. Ao invés de você cantar Samba Lelê tá doente, está com a cabeça quebrada, que essa para o menino sorrir, né? E Samba Lelê precisava de umas palmadas, Samba Lelê está contente, está com a cabeça arejada. Samba Lelê precisava de umas boas risadas. Então a canoa não virou, nem vai virar por causa de Maria, que não soube nadar. Porque na outra canção, ela morre afogada. Então, se eu fosse o peixinho no fundo do mar, eu buscava Maria e ensinava ela a nadar. Você muda o conceito. Boi da cara preta e branca. Não berra pro menino, que ele ainda é uma criança. Monge de mansinho. Nina essa criança, que ele é tão bonitinho. Você muda o conceito. Então, você vai tirando essa visão da cultura de violência, que a gente cantou assim para os nossos filhos, porque os nossos pais cantaram para nós. E os avós cantam para os netos. E a gente vai repercutindo. Você tem uma ideia. Os contos também, como o João e Maria, é terrível. O Chapeuzinho Vermelho, as mulheres do século XIX na Inglaterra, as famílias inglesas, pediram para melhorar a história. Porque Chapeuzinho Vermelho era abusada no caminho da floresta. Aí melhorou. Mas até hoje, Ainda tá ruim. o lobo continua com medo da vovó. Seria uma forma também, né? E você repensar abre a essas barriga da histórias. vovó para tirar. A gente não se dá conta, porque a cultura de violência, ela nos condiciona. Ela está no nosso hálito, no dialeto do dia a dia. Você vai elogiar uma pessoa que fez uma coisa boa, você diz assim, botou para quebrar. Se uma música faz sucesso, você diz que está bombando. Que é a comunicação não violenta que a gente Exato. tem que botar em prática. Eu fui fazer né? um podcast. Aí já vai dar um outro programa. Um amigo meu A gente vai ter que ligou para voltar mim e disse com assim, você. Eu queria continuar depois do. um Vamos amigo fazer meu, um outro Deus, eu tenho programa. umas um três amigo meu chegou perguntas assim, pra com a fazer. de vai lá e arrebente. Eu disse, mas eu vou arrebentar porque outro diz assim, tá tudo pronto, pode mandar bala. Que é para começar. Verdade. Você está no ponto de iniciar Mas, uma coisa. Clóvis, Isso tudo é cultura a de gente vai violência. deixar só no gostinho, porque eu sei que o bate-papo com você é muito bom. E a gente vai longe, né, Fernando? Se Com deixar. certeza. Mas a gente tem que cumprir aqui o tempo, né, Moab? Como ele vai voltar uma galinha outras vezes. E isso, né? a gente vai Com fazer certeza. outras conversas. E vamos então aqui aos momentos finais de agradecimento, né, Moab? Agradecer aqui ao Fernando César participando com a gente. Fernando César, que é engenheiro eletricista, comunicador aí da Abraço, diretor da Abraço. E Clóvis, claro, que é o nosso que primeiro, né, do primeiro episódio estreou aqui com a gente, escritor, conferencista internacional, ativista da cultura de paz e coordenador da ONG Move Paz. Quem quiser depois conferir de novo, vai estar no canal lá permanente, né, que foi uma estreia hoje, mas que virão outros episódios. Depois a gente vai anunciar quem é o próximo entrevistado. E aconteceu como deveria ter acontecido, com a presença, né, de todos os amigos que brilhantaram esse nosso primeiro podcast. E teve uma equipe aí que ajudou, não foi, Moab? Sim. Para que hoje você conseguisse concretizar essa ideia que de repente veio aí inspirada, né? Dos mais altos. Mais tarde, a Bruninha vai colocar aí
os nomes de Ver todos, os né? nomes de todos. Uma Pra ficha gente técnica não de errar, né? Não agradecimento. deixar ninguém de fora. Não deixa ninguém de fora. Mas já todos que contribuíram já se sintam bem aí agradecidos, tá bom? E Eu acho que o nome de cada um vai estar lá. Nós estamos iniciando algo muito interessante, muito bonito. Nós vamos abrir isso aqui para outras casas espíritas, né? Com certeza. Né? E vai ser muito bom, muito legal. Então, até o próximo episódio. Fernando, Moab e Clóvis. Foi um prazer também você que está nos acompanhando aí pela internet. Curte, compartilha e acompanha aí o nosso podcast para que você receba as notificações dos próximos.